Boa noite, querida igreja. Boa noite, queridos irmãos que nos visitam, amigos que hoje se fizeram presentes aqui nessa noite. É uma grande alegria poder compartilhar desse momento tão especial com vocês. Tão nervoso quanto estava na primeira ocasião em que estive aqui pregando, e talvez para recordar esse momento tão especial, retornaremos àquele mesmo texto que trabalhamos no primeiro culto em que eu estive aqui compartilhando a mensagem bíblica com os irmãos, uma quarta-feira tão marcante para a minha vida e tão especial para a minha família também. Um momento de início de trajetória com essa igreja querida, que podemos recordar nessa noite e celebrar em mais um reencontro com os irmãos. Louvamos a Deus por esse momento tão especial. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nossa leitura será a partir do verso 23 até o verso 27. Vamos refletir sobre esse texto tão especial das Escrituras, que marcou a história de tantos irmãos. Talvez alguns dos que estão aqui nessa noite façam parte desse grupo. Esse texto fala sobre a ocasião em que Jesus acalmou a tempestade. Se a sua Bíblia tem títulos antes das perícopes, provavelmente ele está indicando algo nesse sentido. Se tivéssemos que dar um tema à mensagem dessa noite, seria discípulos na tempestade, aprendendo em meio às ondas. Nós vamos refletir sobre esse tema tão especial e, para falar a verdade, ele me faz lembrar, de certa maneira, um ditado muito comum: bom mar não faz bom marinheiro, não é verdade? Quando o mar está tranquilo, quando o mar está calmo, ele não é capaz de formar da maneira intensa que o mar revolto forma também. Muitas vezes a tempestade é a ocasião de aprendermos, de crescermos, de avançar em experiência, em conhecimento e, de fato, em intimidade com Cristo Jesus. Por isso, nessa ocasião, vamos refletir sobre esse tema. E talvez você tenha a oportunidade de extrair algo mais, lições ainda mais profundas sobre tempestades que já passaram por sua vida. Você poderá também preparar-se para tempestades futuras que virão e aprender como encará-las a partir do que a Bíblia nos diz. Mas, de maneira especial, se você hoje está vivendo alguma tempestade em qualquer área de sua vida que seja, eu espero que nessa noite Deus fale profundamente ao seu coração e lhe capacite a vencê-la, porque certamente Jesus acalmará a tempestade. Vamos ao texto? Ao entrar no barco, os seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Santo Deus e Pai, fala aos nossos corações nessa noite de maneira profunda e intensa, para que nós possamos sair daqui renovados pela Tua Palavra, aplicada à vida de cada um de nós por meio do Teu Santo Espírito. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre discípulos na tempestade, o verso 23 encaixa-se como uma verdadeira luva, afinal, ele ilustra aquilo que os versos anteriores, verso 18 a 22, vinham abordando. Do verso 18 ao 22, Jesus está explicando para interlocutores que o indagavam sobre a maneira como alguém deve segui-lo. Ele mostra que a pessoa deve segui-lo não com um interesse material, apegado às coisas desse mundo. Afinal, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas, disse ele, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Verso 20.
Da mesma maneira, Jesus mostra a necessidade de foco que os discípulos de Jesus necessitam ter ao segui-lo, deixando para trás tudo, abrindo mão de tudo, mesmo nos relacionamentos mais profundos, para poderem engajar-se em uma caminhada com Ele. O verso 22 nos traz essa mensagem tão intensa quando nos diz nas palavras de Jesus: segue-me, deixa para os mortos sepultar os seus próprios mortos. E parece-nos que aqui na abertura da próxima perícope, o organizador do texto, Mateus, nos apresenta uma grande ilustração desse ensino. Homens que tomaram essa decisão de seguir a Jesus, homens que se engajaram na tarefa do discipulado e agora estão vivenciando isso. Aquilo que Jesus havia explicado dos versos 18 a 22 é posto agora como que em holofote, para que os leitores do Evangelho possam ter acesso a isso. O verso 23 chama a nossa atenção, dizendo: ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. É interessante perceber nos textos paralelos de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41, e Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25, que Jesus diz: passemos a outra margem. Para que possamos ser caracterizados como verdadeiros discípulos de Jesus, é necessário que Jesus dite o itinerário de nossas vidas. É Jesus quem traça o roteiro, é Ele quem diz o percurso a ser seguido. O verdadeiro discípulo é aquele que está caminhando após Jesus. O verdadeiro discípulo é aquele que segue as pisadas do Mestre, e esse é um momento marcante nesse sentido. É Jesus quem toma a iniciativa, é Jesus quem entra no barco, é Jesus quem diz: passemos a outra margem. O que os discípulos fazem é seguir a Jesus. Podemos ilustrar isso com outros textos. De maneira rápida, eu gostaria de destacar dois: João capítulo 4 e o capítulo 11. Nesses dois textos você encontra duas histórias muito especiais. Uma fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. A outra, do capítulo 11, fala da ida de Jesus ao encontro de Lázaro, que estava morto. Na primeira delas, o texto diz que era necessário passar por Samaria. Jesus, acompanhado dos seus discípulos, precisavam passar por Samaria. Qual é a grande questão naquele texto? De maneira geral, os judeus não passavam por Samaria. Apesar de ser o caminho mais curto, pela inimizade que havia entre os povos, os judeus e os samaritanos, era preferível desviar o caminho, tomar a rota mais longa, para assim chegar à região a que Jesus rumava. Então era necessário, não por uma questão de rotas, não havia outra rota alternativa, a avenida que levava ao destino de Jesus não estava interditada, ou qualquer coisa nesse sentido. Era necessário porque alguém precisava ser alcançado, um povo precisava ouvir a mensagem do Evangelho. Mas talvez você não tenha parado para reparar que os discípulos eram tão judeus quanto os judeus de sua época. E talvez tenham se sentido tão desconfortáveis quanto qualquer outro se sentiria ao passar pelo meio daquele povo. Mas ainda assim eles foram acompanhando Jesus, porque é Jesus quem dita o itinerário, é Jesus quem traça o percurso e cabe ao discípulo segui-lo. No capítulo 11, na história que fala sobre a ressurreição de Lázaro, algumas pessoas vêm da parte da família de Lázaro trazendo a notícia de sua enfermidade. Jesus se demora ainda um pouco, mas depois diz: vamos até lá, e ele convida os seus discípulos a irem. Mas os seus discípulos dizem: mestre, ainda há pouco tempo eles procuravam apedrejar o Senhor, e o Senhor está querendo retornar para lá. E Jesus diz: sim, vamos. Vamos. A palavra que Tomé dá nessa ocasião demonstra qual era o espírito da situação. Tomé olha para os demais discípulos e diz: vamos nós também, morramos com ele.
Era confortável trilhar aquele percurso? Seria o caminho mais fácil para os discípulos? Não, mas é Jesus quem dita o itinerário, é Ele quem traça a nossa trajetória. Se somos discípulos, a nossa postura deve ser a de pessoas que estão buscando pisar nas pegadas que Jesus deixou. Por isso eu preciso fazer algumas perguntas importantes nessa noite. Quem tem estabelecido o itinerário da sua vida? Quem dita o roteiro da sua trajetória? Quem é que diz o caminho que será seguido? Será que você tem convidado Jesus a andar atrás de você e dito: Jesus, venha por esse caminho? Ou será que você tem dito: Jesus, por favor, permita-me seguir os teus passos, capacite-me a trilhar a trajetória de um bom discípulo, que pisa nas tuas pegadas, que segue o seu caminho atrás de ti. Reflita sobre isso em todas as áreas da sua vida, porque em todas as áreas somos chamados a seguir Jesus. Pois bem, até aqui, muitos de nós concordamos. Na verdade, eu creio que quase todos os cristãos concordam até esse ponto. Mas nem todos prestam atenção no que vem a seguir. Verso 24 diz: de repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. A situação era de fato difícil. Alguns desses discípulos, como sabemos, informados pelo capítulo 4 de Mateus, eram pescadores, ou seja, homens experientes na navegação. Ainda assim, a situação se mostrava desesperadora, para além da capacidade daqueles homens, mesmo sendo eles tão experientes. Seguir o itinerário de Jesus, ser discípulo de Jesus, trilhar o roteiro que Jesus deixou para nós, não significa estar isento de tempestades, de maneira alguma. Tomar consciência disso é absolutamente necessário, para que estejamos capacitados a encarar os desafios da vida, porque a tempestade chega, de fato. Quantos aqui poderiam dizer que já viveram alguma ocasião em que tiveram uma tempestade em suas vidas? Por favor, levantem uma de suas mãos. A tempestade chega. Fato é que muitos, nessas ocasiões, começam a perguntar-se: mas por que, Jesus? Eu entrei nesse barco porque o Senhor entrou, eu estou rumando nessa direção porque o Senhor me convidou a rumar, e agora o mar se torna tão revolto que a minha própria vida está ameaçada. Entretanto, o que o texto deixa claro para nós é que, apesar de as pessoas que seguem o itinerário de Jesus enfrentarem também as tempestades, elas estão habilitadas a encará-las de maneira distinta das demais pessoas. Haviam vários outros barcos naquela ocasião, vários outros que estavam enfrentando a mesma tempestade, mas dentro desse barco, aqueles homens deveriam se portar de maneira diferente do que todos os demais. Afinal, naquele barco estava Jesus. Jesus demonstra isso pela fala que dirige aos seus discípulos. Os discípulos deveriam ter fé, deveriam ter confiança, de modo que Jesus, diante do desespero dos discípulos, diz: por que temeis, homens de pequena fé? Isso me leva a crer que aqueles discípulos deveriam ser pessoas inteiramente confiantes em Jesus. Era essa a postura desejada por Jesus, era essa a postura que eles deveriam ter assumido.
Os discípulos de Jesus são convidados a enfrentar a tempestade com confiança em seu coração. Se eles estão com Jesus em seu barco, se quem os chamou dizendo que era para eles rumarem a outra margem foi Jesus, então a postura nunca deve ser de desespero, mas sim de fé. Mas sim de fé. É interessante notar que Jesus dirige essa palavra aos discípulos, porque vocês duvidaram, homens de pequena fé, mas a postura do próprio Jesus era de alguém que estava dormindo. Jesus esperava que os seus discípulos confiassem que eles chegariam à outra margem, ainda que Jesus estivesse dormindo no barco. Deixe-me dizer a você, no meio da tempestade, você não precisa de intervenções mirabolantes, de sinais extraordinários. Tudo que você precisa é saber que Jesus está no seu barco e saber que foi Ele quem lhe convidou para passar a outra margem. Na tempestade, isso deveria ser o bastante. Ainda que Jesus aparente estar dormindo, Ele está lá. Isso deveria ser o bastante. Mas, ainda que os discípulos tenham vivenciado esse momento de maneira intranquila, se é que podemos dizer assim, essa é também uma ocasião com a qual nós podemos aprender. Em primeiro lugar, podemos aprender sobre a vida e como ela não segue sempre debaixo do nosso controle. Eu confesso que sou uma pessoa que gosta de ter as coisas em certa programação, não sei se por ansiedade ou o que mais, mas eu gosto de ter as coisas programadas. E por muito tempo, quando as coisas saíam do controle, quando as coisas saíam do rumo que estava traçado, eu me inquietava muito, mas muito mesmo. Me amedrontava com isso. Mas se há alguma coisa que esse texto nos ensina é que as situações fogem ao nosso controle e muitas vezes transcendem as nossas capacidades. Talvez você tenha traçado o rumo para a sua vida, talvez você tenha feito todos os planos, tenha se preparado da melhor maneira que você conseguiu, e ainda assim a tempestade supere as suas capacidades e você se veja impossibilitado de reagir contra esse grande problema, sem forças. Afinal, o que os discípulos poderiam fazer? Ainda assim, temos um Jesus a quem recorrer, temos um Jesus a quem clamar. Do meio do seu desespero, os discípulos foram até Jesus, o acordaram e disseram: Mestre, Mestre, salva-nos. Por isso eu gostaria de lembrar algo importante a você. No meio da tempestade, você pode clamar a Jesus. Você pode ir a Ele. Ainda que as coisas saiam do seu controle, ainda que fujam das suas capacidades, ainda que estejam além do seu cronograma, ainda que elas tenham rumado numa direção que você nunca esperava que fossem e se mostrem mais difíceis do que qualquer outra situação que você já enfrentou, você tem Cristo a quem você pode recorrer. Certa vez ouvi uma ilustração interessante sobre isso. Um pai estava com o filho e aquele pequeno garoto queria mover um peso muito grande e o pai disse a ele: Filho, empregue todas as suas forças. E o filho fez toda a força que tinha, mas ele era muito pequeno e o peso era muito grande. O peso não se moveu.
O pai perguntou: filho, você já empregou todas as suas forças? Ele disse: sim. E o pai olhou para ele e disse: não. Por que você não me pediu ajuda para superar este desafio específico? Eu estou aqui com você. Há uma outra lição que aprendemos nas tempestades. Nas tempestades é o momento em que nossa fé é colocada à prova e que nós podemos compreender com maior clareza a nossa fragilidade, os pontos em que precisamos avançar. É na tempestade que os discípulos conseguem perceber que a sua fé não é madura o bastante. É na tempestade que podemos olhar para nós mesmos e perceber que a nossa fé é pequenininha demais. Na tempestade nós somos confrontados e lá mostramos a realidade do nosso coração, mostramos a maturidade de nossa fé, mostramos se de fato a nossa confiança está depositada totalmente em Jesus ou não. Por isso a tempestade é um ótimo lugar para perceber quem realmente somos. Logo, eu gostaria de convidar você a encarar as tempestades como uma boa ocasião para avaliar sua própria vida cristã. Talvez hoje você esteja encarando desafios enormes, mas nessa noite você é convidado a refletir também sobre a postura que você tem assumido diante desses desafios. Se diante deles você tem se desesperado, se amedrontado, se diante deles você tem se mostrado inconstante, ou não. A tempestade é um ótimo momento para mostrar quem somos. E talvez ela mostre a mesma coisa que apontou acerca dos discípulos: uma pequena fé. Mas a boa notícia é que a tempestade não apenas nos ensina sobre nós, ela também nos ensina sobre Jesus. E nessa ocasião, sim, os discípulos aprenderam sobre Jesus. Aqueles discípulos que haviam ouvido Jesus, visto algumas curas de Jesus, algumas operações de milagres sobre Jesus, ainda não tinham consciência de quem estava no barco deles. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo. João capítulo 1 nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas no verso 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E nessa ocasião, os discípulos tiveram a oportunidade rica de perceber que quem estava no barco era o Senhor soberano sobre toda a criação. Os discípulos tiveram a oportunidade de aprender sobre Jesus. Nessa ocasião, Jesus levantou-se, diz o verso 26, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande calmaria, e aqueles homens admiraram-se, e eles diziam: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Quem é este homem? Jesus não somente faz curas, Jesus não somente opera milagres, Ele é mais, Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. A sua palavra, o vento cessa, a sua palavra, o mar se aquieta. A tempestade se vai. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de lembrar a você que a tempestade é uma ótima ocasião para aprender sobre Jesus. Talvez a tempestade que você esteja enfrentando no contexto de sua família seja o momento em que você mais perceberá
que o Senhor Jesus é o Deus que ama a sua família e deseja cuidar e tratar dela. Talvez a tempestade que você esteja vivendo na sua vida financeira lhe capacite a perceber que, na realidade, o provedor da sua casa não era você, mas era Jesus. Talvez a tempestade lhe capacite a enxergar que não são as suas aptidões e habilidades que determinam o sucesso da sua trajetória, mas sim Deus a quem você serve, que está no barco junto com você. E se a tempestade nos capacita a aprender mais sobre Jesus, ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Por isso, querido irmão, nessa noite encare a tempestade de maneira diferente. Nessa noite, encare a tempestade com fé em seu coração. Lembre-se que Jesus, ainda que pareça estar dormindo no barco, está lá. E isso é o bastante. Lembre-se que Jesus é aquele que tem poder sobre toda a criação e, no tempo certo, acalmará o mar e fará com que os ventos cessem.